Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e hoje, mais uma vez, vou estar conversando com uma pessoa que vai explicar para vocês algumas coisas, né? Que está aqui ao meu lado, né? Que é o Edmilson Santini, e que vai falar um pouco da sua arte do cordel e também o que permeia, né, todo o contexto de como ele se apresenta. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, quem está chegando por aqui pela primeira vez, e também ativarem as notificações. Afinal, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um encontro aqui, né? Que é um novo vídeo, sempre tentando trazer pílulas de sabedoria, né? E que possa nos inspirar na nossa trajetória. Então, Edmilson, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Senhores, sou Edmilson Santini, sou escritor, e por falar em cordel, sou cordelista e ator. Se a poesia é a meta, na rima que se completa, sou poeta cantador. Vamos! Que show! A gente já começa com arte. Aliás, ele é a própria arte. Nos fale um pouquinho sobre... Existe uma visão, isso aqui é como se eu estivesse vestindo vamos dizer assim, tentasse fazer uma síntese, né, das danças dos foguedos brasileiros, principalmente o Bumba Meu Boi, o Reizado. Isso aqui, essas fitas remetem ao reizado, aos reizeiros, né? Essa aqui remete também aos caboclinhos na dança. Essa aqui remete naturalmente, isso aqui remete são os folhetos envelhecidos, mas é uma estola do narrador. A gente conta e canta, é como se estivesse fazendo, porque no cordel você tem a palavra oração, que significa que a oração, segundo na linguagem do cordel, é orar contando, cantando. Então, rima, métrica e oração. Aí, como eu oro, né, eu tenho a estola, que são as obras penduradas, né? Então, essa vestimenta. Aí, aqui aqui é o essencial. Quando o tempo permite, o calor, eu uso um peitoral de vaqueiro. Já usei gibão de vaqueiro, né? Que aí foi o Saci Pererê, príncipe de uma perna só, que aí você já vai misturando. O que acontece? Saci Pererê, príncipe de uma perna só, é o seguinte, que você faz homenagem à Câmara Cascudo. Aí, quando eu fiz essa história, eu estava mais ou menos, como diria, meio faltando alguma coisa. Aí, quando eu diz assim, o Saci diz assim: repara ele bem deitado lá no céu, onde comanda São Saruê encantado. Aí, Cascudo, aí o autor diz: veja só, nesse momento, Cascudo, Luiz em câmara lenta, ao som da brisa que venta, tal qual o Senhor do mundo, desce deitado ao fundo de sua rede de dormir. Senta-se, pega a sorrir. Numa mão, chapéu de couro. Noutra, papagaio louro, pronto para se divertir. No ombro e quando ele vai pisar no chão, deixa revelar que no pé tem boa ginga, corpo de roda-mandinga. No ombro tem um gibão de couro, que é proteção do vaqueiro na caatinga. Eu falei, mas cadê o gibão? Aí eu comecei a botar o gibão. Eu tenho um gibão, tudo. Então, esse figurino ele foi se comprar. As histórias foram pedindo. Foram pedindo uma indumentária. Tá certo. Que não tivesse. Não, tem que ter, não precisa ter chapéu de couro. Esse chapéu aqui, uma estrela, a estrela de Belém, da estrela do partido que seja, nosso partido artístico. A partir daí tem vários chapéus, né? Todos com esse formato, né? Tem um com a pomba branca pendurada, né? Aí quando a pomba caiu, eu troquei a pomba, sabe? Mas é toda essa síntese, né? De o homem montado na sua própria história. Alguém disse, é o cordel ambulante.
Aí esse personagem toca essas histórias de sua autoria, né? Ele escreve para ele cantar e contar. E dialoga com os outros, né? Que aí muitos ritmos vêm, né? Claro. Enfim, é um pouco por aí. É que é muito interessante essa questão das histórias que vão permeando o nosso corpo, né? Como é que a gente transporta isso, né? Assim como tudo tem algo que pode ser escrito, pode ser pintado, né? Pode ser através de uma escultura, né? Também pode ser através do nosso corpo, daquilo que até chega primeiro, né? Na verdade, chega primeiro. Chega primeiro, isso. Chega primeiro, é uma informação. Uma informação, né? E essa construção, então, que tu faz tem muito a ver com aquilo que tu vai desenvolver naquele momento? Tem. Acontece. Como a poesia em cordel, ela tem uma estrutura, ela tem uma história, ela é poética de histórias a ser desenvolvida em modalidades. Quando fala em modalidade, vamos ver estrofe de 6, de 7, a sextilha, a setilha, a décima. Eu vou falando assim, mas porque você tem 8 pés a quadrão, que aí já envolve refrão, você tem o galope à beira-mar, martela galopada, você já está falando de decassílaba, de 11, mas a de 7 sílabas tônicas, sextilha, setilha, e aí ele pede que você tenha ele é um ritmo ali, né? Aí, no meu caso, quando eu comecei a fazer cordel, eu fazia teatro. Aí vem daí. Fazer teatro. Tá. Aí o ator, né, o ator que foi fazer teste para Édipo Rei, aí o cabra lá do diretor disse, mas Édipo Rei com esse sotaque? Rapaz, aí eu falei, oxente, é a Grécia Antiga, o Aedo. Mas eu falei, é verdade. Um sotaque de Édipo nordestino. Essa brincadeira foi... Mas aí a minha cabeça, eu já estava fora do Nordeste, professor. Estava em São Paulo. Aí eu comecei a me voltar para o cordel, para o cordel. Mas não uma visão de que eu tenho que fazer no canto da feira. A origem é o chão, é a praça, que a minha memória emotiva estava exatamente no canto lá na feira, o folheteiro pegando a história e lendo e se parando num lugar. Diz, agora, para você continuar, né, compre o folheto. Então, isso estava na memória. Mas aí veio como teatro. E como teatro, aí eu já estava escrevendo para teatro, aí eu vou escrever em verso. Aí eu fiz uma primeira peça que eu misturei prosa e verso, mas tudo aí eu comecei a pensar que eu poderia recriar as lendas e as biografias vieram. A primeira biografia foi do Pedro Ernesto, que foi o primeiro prefeito eleito do voto popular depois da Revolução de 30. Isso para contar para as escolas, que foi uma proposta da escola. Depois veio Oswaldo Cruz, que era a questão da febre amarela. Aí, mas eu escrevendo para eu contar. Então, tinha uma coisa junto até, por exemplo, nisso o Oswaldo Cruz foi assim. Eu estava pensando, como é que eu começo essa história? Por exemplo, eu estava andando, aí a primeira estrofe veio na cabeça, assim, varíola, peste bubônica, febre amarela também, são males que hoje vêm protagonizando a crônica de notícias cuja crônica quer dizer que essa trindade conta com a cumplicidade de nossa incompetência, mas eis que surge a ciência agindo com autoridade. Lá estava Oswaldo Cruz entre a febre e a espada, que para ele apontada sem dúvida fazia jus àquela falta de luz que a imprensa semeara entre a gente que gritara seu não à vacinação, que por decreto de então obrigatória se tornara. Essas 2 décimas vieram à minha cabeça eu andando. Quando eu estava começando. Eu estou falando sério.
Foi isso aí. Aí eu falei, bom, aqui é o começo e o fim. O fim era ele em Petrópolis, depois de virar prefeito, depois passei toda a história. Mas isso porque a proposta era dividir o personagem com o narrador. Fazer o teatro em cordel, daí veio o teatro em cordel. Teatro. E outros personagens. Então, gente. foi isso. Teatro em cordel. Teatro em cordel. Ah, por favor, conta mais pra gente Não, sobre isso, aí, porque é uma coisa... Eu já fiquei na minha cabeça encantada aqui, né? Teatro, aí, recentemente, assim, para tentar sintetizar, que é muita coisa, ó. Primeira cena desse teatro em cordel, que veio na recriação de lendas, eu fui contar a história do menino, começar dele, porque ele vai trazer outros de todo mundo, chamado Romãozinho, que é um personagem recorrente na história, quando fala, não cresceu porque foi castigo, ele não cresceu por castigo. Então ele fez um mal feito, aí ele rogou a praga porque ele não crescia. Não cresceria, ele fica velho sem crescer. É anãozinho, né, e tal. Aí Romãozinho. E essa lenda, ela é recorrente nas mais do Velho Chico, tem. Aí eu peguei no Câmara Cascudo, que é o nosso maior folclorista, que eu sempre estou de olho nele, né? Que tem tudo nele. Na verdade, ele estava lá, o Romãozinho. Eu falei, caramba, Romãozinho vai contar sua história para o Velho Chico, para que o Velho Chico faça crescer. No final dessa história, ele será um grande Romão, amado do mar até o sertão. Pronto. Aí começou o teatro. Romãozinho e o Velho Chico. O Velho Chico já não sendo mais eu, já sendo bonecão, carrancão. Romãozinho aqui. Velho Chico, Chicoê, rio de lenda corrente, me ouça como se ouvisse o lamento de sua gente, que as suas margens cantam do nascer ao sol poente. Ó, já teatro. Diga lá quem é você, que nesse cantar solene, quer mesmo algo dizer. Aí esse velho dolente, que ouve tudo sem pressa na sua água corrente. Ah, debatendo eu sou Romão. Romãozinho apelidado, por modo que de figura, sou de todo acanhado, não tenho tudo nenhum, quem tamanho, minha idade alcançada. Oi, então me conte a razão, o porquê de tão miúdo você ter permanecido, em vez de já ser graúdo, terá sido algum castigo, me conte isso com tudo. Aí o menino vai contar. Aí a magia do teatro. O menino vai contar, só que quando ele vai contar, a mãe entra. Em vez de ficar de lenga, nesse Chico vai não vem, por que é que você não vai levar logo pro seu pai a comida que convém? E o que é que tem para levar? Diga, mãe, que eu levo já. Tem frango, fubá, xerém, tem cabaça d'alga boa, para ele beber também. Pois aqui não diga à toa, a sede do meio-dia é pior que sede que vem. Então, mãe, voa voando, minha Nossa Senhora me guia, já que o sol tá bem rente, quase nadinha faltando pro meio-dia, corrente em que o olho do cão fica tocaindo a gente bem no alcance da mão. Aí ele vai. Aí ele vira, eu falo isso que isso é interessante, aí ele vira Chapeuzinho Vermelho do Sertão. Como é que ele vira? Gostei. Aí vai. Pela curva fora, vou no caminho, frango vou levando pro meu papaizinho. Que ele vai levando frango, né? Aí, pronto, a história continua, né? Aí vem o conflito, ele encontra algo, né? Sabe, um bicho esquisito, né? Que ele conta, que as crianças adoravam isso, mudou muito, mas que adoravam. O bicho faz com que ele conte uma grande mentira, e aí, por causa dessa grande mentira, ele recebe a praga. Olha, não vai crescer nunca. Aí, só que essa história que ele vai viver agora, ele está contando para o Velho Chico. O Velho Chico ouviu o começo. E a história aconteceu quando o Velho Chico vê que popularmente falando, o bicho vai pegar para ele, o Velho Chico intervém e ele cresce. Mas ele cresce com a intervenção do Velho Chico, das magias do Velho Chico. Agora, enfim... Mas aí essa história foi uma das primeiras que eu fiz no meu trabalho de teatro em cordel. Hoje, estou fazendo um espetáculo em que eu junto todos os personagens, são recortes, por exemplo, do Velho Chico a Gonzagão, um rio mar de histórias, em que eu tento colocar todo mundo, maioria. Gente, aí depois, fora de série, fantástico. A gente ganhou o prêmio do Sesc.
Gente, que fabuloso. Sério, isso. ganhou. Aí o que aconteceu? Aí, Romãozinho, voltando ao Romãozinho, ele é uma lenda, né? É uma lenda. Aí o Romãozinho vai, o Romãozinho vai dar uma deixa para entrar outra história, por exemplo, a história de Machado de Assis. Machado de Assis descendo o morro do... Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Era um menino negro, na época, filho de ex-escravo. Filho, né? E aí aí o Romãozinho parou, quando o Romãozinho, a história do Romãozinho, que é crescer o Romãozinho, ou no momento assim, o Romãozinho, isso estou criando agora, estou contando para você que eu vou pensando, mas foi que a gente chama-se assim, ó, Que maravilha. de Romãozinho, vidas de uma lenda, não, lendas de uma vida. Pulando para agora, é maluco, mas é interessante. Agora, assim é processo criativo. você pensa só, pulando para agora. O trabalho que a gente faz, o trabalho muito com tudo muito cantado, né? Esse que eu contei para você agora é tudo cantado. Por exemplo, Chico, ele. Então, os ritmos levam você a sonoridade a aproximar de outros ritmos. Por exemplo, aí o pessoal, cordel, repente. Cordel é o escrito, repente é o improviso. O repente, rap. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma brincadeira numa situação lá no Rio, em que o pessoal tinha uma roda de rap, aí eles, quando eu fui chegando, aí eles começaram a me chamar assim. Eu estava de Lampião na época, né? E Lampião está chegando, eles estavam comemorando uma situação que foi na Câmara dos Deputados, que os artistas tiveram uma vitória. Aí eles estavam lá comemorando o rap e os outros artistas foram chegando. Entre eles eu estava de Lampião. E Lampião está chegando, agora para cantar. Lampião estou chamando e eu vou desafiar. Lampião, cadê Curisco? Lampião fazendo risco agora da beira-mar, não sei o quê. Falaram outra coisa, mas imagina. Aí eu disse assim, eu aqui estou chegando, trazendo o meu mamulengo para você, eu vou cantando, fazendo o meu lengo-tengo, que hoje eu vou desbancar a Dona Leila do Flamengo. Dona Leila do Flamengo era a vereadora que estava tentando tirar alguma coisa da lei que ia prejudicar, mas ela tirou, aí a menina pegou o microfone e disse assim, com vocês, agora, MC Cordel. Aí, entendeu? Isso não é. Aí eu fui MC Cordel ficou na brincadeira. Aí agora, assim, do velho Chico a MC Cordel, lendas de uma vida. Veja só o que é isso. Do velho Chico a MC Cordel, lendas de uma vida. Porque esse título vai me levar de Romãozinho a MC Cordel. Entendeu? Mas isso é uma história construída. Eu tenho todas as histórias. Aí o que eu vou... já tá fechado isso. Isso é spoiler, viu? Isso é spoiler, ó. Vocês depois tem que acompanhar lá nas redes para saber quando é que isso vai estar pronto. Então, aí vai agora, aí resulta num espetáculo, né? Um espetáculo construído com recortes de histórias. E dela, de Romãozinho aí vem Machado de Assis e quem que você acha? Que eu acho que eu trouxe aqui, mas não está aqui não. Por exemplo, não está aqui não. Manuel de Barros. Que Manuel de Barros era o poeta que dizia das coisas desimportantes. E eu fiz uma homenagem a ele. Tem um poema chamado Manuel de Barros e Poesia, que começa dizendo: cor que voa é borboleta, cor que trabalha é formiga, cor que pinta é palheta, cor que pega peso é viga, cor que não tem cor é alma, cor que não tem pressa é calma, que cor tem hoje mendiga. Que máximo isso! Essa é
Aí então vai chegar no MC Cordel, vai passar por Manuel de Barros e vai passar pelo velho Tiresias, da Grécia Antiga. Por quê? Porque o velho Tiresias, ele está em Campina Grande, mas isso é verídico. Ele está em Campina Grande ouvindo. Você ouviu, sabe aquelas ceguinhas do coco que fizeram muito sucesso aí em 2003, 2004? Então, aquelas ceguinhas do coco, elas lembram essa personagem. E essa personagem veio e eu fiz uma história. Tiresias nas voltas que o mundo dá. Tiresias é um personagem que, como se ele fosse uma síntese de todos os sábios, né? Mas que ele já está fora do tempo, ele não quer mais saber de voltar no tempo. Aí Zeus quer que ele volte no tempo para salvar Édipo, mas isso é outra coisa. Mas por que esse personagem existe? Porque ele veio para o Brasil e ele está tranquilo no Brasil, já está fora do tempo. Ele já é um homem atemporal, entendeu? Ele é uma memória, como é que chega? Um patrimônio imaterial da humanidade. Aí Zeus quer que ele volte para salvar Édipo, porque ele quer que Zeus quer que ele mude o destino de Édipo. Aí Zeus faz que ele volte. Aí quando essa história acontece, ele volta, mas no livro, aí ele começa a dizer o seguinte: não busca o tempo perdido, pois tempo nenhum perdi. O tempo é quem tem corrido atrás do tempo que eu vi, correr no tempo devido ao ritmo que nos impõe. O homem põe, o tempo dispõe do tempo que vai, rimando a história que se propõe dentro do tempo rimar. Senhores, eu sou Tiresias, permitam-me apresentar. Noves fora as amnésias da cultura popular. Senhores, eu sou Tiresias, permitam-me apresentar. Entendeu? Essa história está dentro desse recorte também. Bom, é isso, um pouquinho aí. Agora, isso tudo, você coloca boneco, você coloca o ritmo, e uma pessoa fazendo. Eu fazendo. Gente, como é inspirador, assim, puxa, é muita gratidão estar conversando contigo, né, mesmo porque tu traz uma outra perspectiva da questão do cordel e desse teatro, né, do quanto isso, olha a construção que tu tá trazendo pra gente, de uma história que leva a outra, e que ao mesmo tempo, porque quando a gente vai conversando também, a gente está, tudo passa a ser também uma criação, um momento o tempo inteiro de criação, porque aquilo faz parte da gente, né? Eu conheço vários artistas que isso é tão visceral, né? Que aquilo permeia boa parte da sua vida, está antenado. Então, o teatro de cordel, assim, não tinha até então, não lembro de ter refletido sobre isso em algum momento, né? Mas tu tá trazendo, e eu tô falando, eu já tô encontrando algumas coisas de ressonância. Olha só, eu acho que eu já tô conversando com tantos cordelistas, que se diz? É isso ou é poeta de cordel? Poeta de cordel ou cordelista? Cordelista mesmo. Poeta de cordel, cordelista. Mas eu acho que eu já estou conversando tanto que eu já estou ficando com algumas... Que coisa interessante isso, gente. Olha, uma coisa que aconteceu agora, viu? Porque eu falando, eu já vi algo que tinha uma sonoridade. Direto, outra, que cada um... Você conversou com o Severino, você conversou com o Zé, com o Sá, né? Com o João Gomes, tá? Então cada um tem uma, eu não sei o que, um time, uma maneira de fazer, um caminho, uma memória emotiva. Eu tenho muita memória emotiva para essa teatralidade do cordel, porque eu me criei na roda de cantoria e na roda de meu avô narrador de cordel
quando você passa ali na frente, você vê aquele menino do Ceará que ele já deve ter cantado para você, olha aqui um cabo de Lampião que do inferno era voltado, ele já deve ter ouvido, que ele canta sempre. Meu avô contava essa história de cor e de pouca leitura. Não sei, aí eu não me pergunto de onde ele arranjou isso. Aí era o poder da rima no cérebro do sujeito, que ele fumava o cachimbão dele, era chamado Pajé do Sertão. Bom, aí José de Souza Leão, tá tudo naquela mesa primeira lá, tinha uns caras. José de Souza Leão, Mariquinha, os 12 Pares de França, acho que não tem aí, Leandro Gomes de Bar, tudo. E então foi criado aí. Então, eu comecei a fazer cordel fora do Nordeste, veja só. A dimensão do cordel é brasileiro. Claro. Claro. Então é muita coisa. Mas é muito interessante isso, sabe? Não é pouca coisa. Claro, porque na verdade tu fosse permeado por uma vivência enquanto criança que ficou aquilo ali, mas tu dispara isso num outro momento. Vai para outra dimensão. Por exemplo, enfim, que eu sei que a gente não tem muito. Pois é, senão... o tempo é pouco, mas é o seguinte, em resumo, tem gente. Vou trazer os elogios sim, que as pessoas fazem. Eu não estou com ele aqui, mas, por exemplo, aí vem, para a gente fechar, o eixo temático. Aí de recriação de lendas a biografias. Quando eu comecei a fazer da oficina de contação de história em cordel. E é uma coisa simples, apresentar o cordel, desenvolver e fazer você fazer. Acontece. Mas que bom que tem, geralmente, qual é a didática? Você dá uma aula sobre a história do cordel no Brasil, tem muitas maneiras de você falar isso. E se você fala vivendo, né? E se você não fica se prendendo à questão dos ciclos, porque mudaram os ciclos, o ciclo de Padre Cícero, o ciclo de Lampião, você está com o pé na história, mas você traz para o momento teatral, que aí um amigo meu chamou o Aderaldo Luciano, chamou de cordel performático. Aí o outro chamou de transição do sertão para o urbano. O outro chamou de balaio pedagógico. Balaio pedagógico é por causa da cesta, que está sempre presente nas minhas apresentações. Aí, mas tudo é estritamente de minha autoria. Agora, não é uma coisa individualista, é uma coisa individual que... Agora você me pergunta, com quem você trabalha? Eu trabalho com todo mundo. E trabalho sozinho. É sério. Agora, por exemplo, também não está aqui. A chegança do Almirante Negro na Pequena África é sobre a revolta da Chibata. Que coisa mais atual. Nós fizemos agora, em novembro, 20 atores em cena, 20. Cabe 29, mas a gente consegue fazer com 20, por causa dos marinheiros, né? Tudo cantado e narrado pelo cordel. Um espetáculo de 1h30 você fica assim. Porque ele é itinerante e em cordel. Mas o texto é meu, mas eu faço um narrador, mas o propósito da Companhia de Mistério, né, que é da Gamboa, da Lígia Veiga, era exatamente isso. Então, eu estou trabalhando com outras pessoas. Aí o pessoal do forró de raiz, projeto Olhar Nordestino, eu preciso fazer uma ligação entre a dança do maracatu e o que o cordel pode trazer para lá e vice-versa. O cordel é ritmo. Os ritmos bebem na rima do cordel, na métrica do cordel. Os ritmos, o maracatu, o tambor de crioula, quer dizer, dentro das suas, né? Mas independente disso, as histórias em cordel estão acontecendo. Agora, o indivíduo é que dá, quer dizer, mas às vezes não é. Se você fosse o primeiro congresso de cordel que foi na terça, microfone parado e eu estou cantando.
Aí eu estou cantando. João do Vale. É assim que vem do alto, mais alto da construção. João vê Deus e dá um salto de letra lá bem no vão do tempo da fé já era. João Batista à espera de doce era João do Vale que se valendo de bom sotaque diz: oi, seu moço, eu tô vendendo um bolo que hoje foi bem bolado pela Dora lá bem onde a onça mora, morão de amarrado boi. E seja do boi de Maioba, seja boi de Axixé, seja até de Maniçoba do reino de Canindé. Ô mangá de fim de feira, vendeu laranja em pedreira, pisou na fulô de pé, pé de feijão que é de corda que no terreno da roça se esparrama pela borda do terreiro, deita e roça no chão quando amadurece. Quando madurar, acontece festa pra alegria nossa. Aí estou contando a história do João do Vale. Mas a maneira de contar. Mas aí eu não estou fazendo, eu estou narrando. Mas como eu não posso me movimentar por causa do microfone, isso aconteceu no cordel. Eu ia contar o Saci Pererê, que o movimento, por falta do microfone, eu fiquei no microfone, aí eu fiquei parado. Aí eu optei por João do Vale, Zé Limeira, que são cantados assim, mais, né? Mas todo mundo está vendo, ali, a teatralidade está ali. Mas não é porque eu faço teatro, verdadeiras peças de teatro em cordel, inclusive a utilização de boneco que você viu, e é um pouco isso, né? Mas fala, eu falei demais. Gente, não! Edmilson, assim, Gente, é muita coisa, né? Eu acho que é muita coisa, e o mais bacana, talvez, desse espaço, dessa nossa conversa, é que tu tá trazendo isso de uma forma muito própria, né? Bem pessoal, essa conversa de uma forma exatamente muito singular e trazendo de fato aquilo que nos remete ao teatro ou às diversas formas. Está contando uma grande história, fazendo com que a gente viva isso contigo. E isso é fantástico. Nem todo mundo tem essa habilidade, né? Então, mas eu acho que de fato, porque a gente fez uma combinação, vou contar para vocês. Não dá pra uma combinação, tudo, né? Não vou contar tudo. Mas a gente fez uma combinação de tentar não ser extenso, né? Até porque, né, aqui na Flip, claro que quando for ao ar é um outro momento, mas aqui está acontecendo as coisas. Então, a gente também tem esse respeito a quem está aqui, né, tão cordialmente no canal, para também não atrapalhar o próprio momento seu, né, aqui. Mas a gente está conversando e tem muito mais para conversar. Acho que outros encontros vão acontecer, né? E eu acho que a gente podia, antes de finalizar, mostrar, na verdade... Patrícia, eu trouxe aqui um pouco. Esse aqui, por exemplo, olha, esse aqui o ano que vem vira teatro. Sabe, eu fui contemplado pelo PROA, que é Programa de Arte e Cultura da cidade de Maricá, que é a história do Darcy Ribeiro fugindo do hospital para Maricá para escrever seu último livro. Essa história aqui, ela é cinematográfica. Começa com o Darcy atravessando a ponte Rio-Niterói, fugindo para Maricá, e termina com o Darcy levantando do hospital. Adorei, adorei, já fiquei bem curiosa. Então ela virou. Esse aqui é o seguinte. Aí nós vamos para a didática. O cordel na educação. Esse boi, ele simboliza o incentivo à leitura, porque ele é uma recriação do boi leitor, é uma homenagem ao boi leitor, que na verdade é uma história dentro da história. Uma amiga minha perguntou para mim, quando eu apresentei no Sesc, por falar em Sesc, essa história foi contemplada para o ano que vem pelo Sesc também. Olha, em Rio de Janeiro. Num projeto chamado Imersão Literária.
Acontece. Aí a minha amiga chegou para mim no final e perguntou assim, vem cá, que chá você tomou para contar essa história? Aí ela foi, eu falei, não, eu queria um pouquinho. Sério, Patrícia, aí que acontece. Legal. O Boi está lendo a história dentro do Circo Escola Bumbá. Quer ver? Deixa eu só te mostrar aqui. Eu sei de qual, mas por insegurança eu vou ler. No Circo Escola Bumbá, espaço revelação, sempre à frente do que há. De novo na educação, Renovo era uma vez apresentando a vocês inusitada sessão. Aí já vem o boi. É boi que dá de chifre boi girador, iguajeira boi bumbá, bumba boi vencejador, mesmo sem ir ao colégio, seu mugirão privilégio nasceu para ser boletor. Aí vem um vaqueiro, traz o livro e começa a ler uma história. Ele vai ler uma história de um rei que era ruim, era muito ruim, e vai fazer 100 anos. Aí começa a fazer 100 anos, falou, 100 anos, eu preciso, deixa eu falar alguma coisa, você vai achar que eu fui bom. Não dá. Aí lembra de Salomão, os pássaros, a linguagem dos pássaros. Aí vou ensinar bichanês para o povo. Aí ele convida o bruxo língua de sapo, língua de trapo, para ensinar bichanês ao povo, para o povo ser feliz. Aí o primeiro camponês que assimila o bichanês começa a falar mal do rei. Aí ele corta a leitura. Não, isso é a história que o boi está lendo. Corta. Aí o boi, aí entra o elemento do bumba meu boi. A mulher do vaqueiro fica apaixonada. Pô, esse boi é muito sabido, eu quero um pedaço da língua de boi. Esse que é a mulher do vaqueiro, cheia de gravidez, em plena gravidez, cheia de graça e avidez, apela pro companheiro, homem, eu quero comer da língua do boi leitor, pro nosso filho nascer, bem que um bicho sabedor. Aí ele é obrigado a tirar um pedaço da língua do boi. Quando o boi vai no intervalo, o boi volta falhando, a língua volta falhando. Aí o povo começa a ficar sem entender a leitura, aí começa a ficar escuro. Aí o boi é denunciado, né? Aí o resultado, ela engole 2 línguas, a do boi e a do bruxo. Aí 9 meses depois nasce o sapo boi leitor, que é o resultado das 2 línguas. Aí no final ele volta, a pedido da mãe, bom, a minha mãe pediu para eu voltar, vocês querem que eu continue a leitura lendo em camponês ou se preferem, eu leio mesmo em bichanês. Aí volta ao circo. Enfim, mas isso as crianças... Imagina. E aí o que acontece? Com todas... A gente traz, essa é a união, é como diz o cordel, a linguagem do cordel em parceria com a questão da educação. Você, pelo encantamento, você deve desinteressar e por você serve para quê? A gente serve para quê? Bom, enfim, é isso, né? E essa é a chegança, essa que está em cartaz, que ficou em novembro no Rio, né? Que é sobre o Almirante Negro, que são 29 atores, é teatro de rua, né? Que show, que show! Aí essa aqui, o nosso grande, o criador do cordel brasileiro, que foi homenageado, né? E essa aqui, o Oswaldo Cruz, que eu contei um pedaço, né? Que segue atualíssimo, né? Sabe, que eu contei um pedaço. E essa aqui é uma antologia, Patrícia. Tem outro, mas eu não trouxe aqui. Esse é o anterior que tem agora, né? Atual, tá? Que é você aborda os temas que trazem a questão da fauna e da flora para o Brasil, e o fantástico romance é exatamente o que se passa às margens do Velho Chico, tá? Do Rio São Francisco, e 19 de março, se chover, vai ter chuva o ano todo. Aí os bichos têm que cantar afinados às margens do Velho Chico. Aí aquilo que vem de antigamente, da ancestralidade, o que é a carranca do Velho Chico? Até que a carranca aparece e eles perguntam, e aí, vai chover? O autor diz, olha, eu contei a história, não sei. Né? Só que nessa distribuição, os bichos povoam a margem do Velho Chico, aí tem cobra, sapo, calango, tudo. Mas aí um detalhe, a cobra não pode ficar próximo do sapo. Gente, já tô curiosa. Tô curiosa. Finalmente esse aqui, né? Esse aqui é o que eu lancei ontem, não sei se você viu.
geografia. Geografia, aqui um detalhe, a geografia da fome é um clássico do Josué de Castro, né? Agora aqui tem a grafia, porque na versão do cordel, a história é um próprio folheto que vai virando, as folhas vão se virando e se virando para percorrer essa geografia. Aí dá fome, porque anda muito. Mas enfim, aí é um pouco isso. Gente, que coisa fantástica. Olha, eu acho, na verdade, né, Edmilson, que a gente poderia... Nós poderíamos ficar aqui horas. Porque daqui um pouco eu posso também entrar num personagem. Né? Aí, assim, tudo pode acontecer, né? Porque eu acho que essa é a mágica da arte, sabe? É quando a gente se permite entrar para dentro, se permite dar voz às sensações, a percepções, a emoções, e isso é reconstrutivo. Eu tenho assim falado muito aqui disso, do quanto que a arte ela é restauradora, ela é resiliência, né? É potência, é força, e tu tá trazendo isso aqui para nós com uma maestria assim, fenomenal. Então eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Né, a tua disponibilidade, o teu acolhimento, né, por estar compartilhando dessa forma, né, dessa forma. E antes de encerrar, acho que tu pode estar colocando aqui as tuas redes, né? E tu pode encerrar como tu fazer um verso. Achares melhor. E assim, vamos encerrar com ele. Então, lembrem-se, sejamos luz. Sejamos luz. E por falar em luz, agora me deu uma luz. Tudo que hoje se conta, dizem que já foi contado, mas se a gente reconta cantando em verso rimado, acaba levando em conta novo ponto acrescentado. E por falar em novo ponto, eu vou fazer uma aqui, assim, para poder, antes de dar as redes sociais, dizer assim, onde é que está o cordel? A gente não falou disso propriamente, mas é verdade. O cordel está na escola, está nas ruas, está na praça, e o cordel que desenrola histórias com toda a graça da vida em cena vivida. O cordel, portanto, é vida, vida é um teatro que passa deixando o presente e vira na hora um passado dos outros como da gente. A gente já tem contado tanta história por aí, tanto contei como ouvi, por onde tenho andado, de tanto andar acabei chegando ao tempo do rei Salomão, tempo da história antiga, intuição que o diga, que diga a imaginação. Muito obrigado, Patrícia, por dedicada atenção. Aí, quem quiser me perseguir ou me seguir, eu persegui porque eu vi, é engraçado. Você está me perseguindo? Como assim? Não, você não está no meu Instagram? Que ótimo! O Estragão, né? Desculpa, é brincadeira, mas esse Instagram, né? Edmilson Santini, Demudo, tudo junto, né? E o Facebook é o Edmilson Santini, tudo Demudo, né? E tem um site também, que eu pouco uso, mas tem, www.teatroemcordeltudojunto.com.br. E assim, se você colocar lá Edmilson Santini YouTube, aparece muita coisa, Edmilson Santini imagens de Edmilson Santini, aparecem muita coisa desses trabalhos. Se fizer de prêmio, eu ganhei 2 prêmios, né? O ano passado, em 2021, eu ganhei o segundo lugar no concurso nacional de cordel. Olha, quem ganhou o primeiro lugar foi uma mulher da Paraíba. Olha só. Coraline. E é isso. Mas segue a gente aí e vamos levar o cordel, que agora é patrimônio imaterial, né? E convidar a gente para desenvolver trabalhos
eu tenho outra particularidade, Patrícia. Se eu começar a falar, vira outra, que é os trabalhos por encomenda. Agora mesmo eu acabei de fazer um trabalho por encomenda, contando a saga de um homem que viveu no século XIX, no século XX, e participou da resistência à invasão de Lampião a Mossoró em 1927. E ele viveu aqui, em Laranjeiras, tem 2 prédios no Rio de Janeiro com o nome dele, que é o Miguel Faustino do Monte, sabe? Ali na frente do Museu de Arte Moderna no Rio. Aqui, assim, tem um prédio lá na beira-mar que é prédio do Monte, se não me engano. Eu escrevi, mas agora estou lembrado. Que foi ele que construiu. Então esse personagem eu fiz a história dele a pedido da neta dele, que é a Nieta, né? Mas esse é um trabalho por encomenda também. Quem quiser encomendar história, a gente desenvolve também e conta. É isso. Vocês estão sentindo falta da minha voz? É porque se eu começar a falar de novo, nós vamos estar desenrolando aqui. Eu falando tudo. Então, assim, né? 2 assim que não gostam tanto de conversar, se encontrar. Imagina. É isso. Então, gratidão. Até a próxima. E sejamos luz. Obrigado. Valeu, gente.